Galera, boa noite. Essa nossa aula vai falar sobre a revisão, né? Nós vamos falar um pouco, bater um papo sobre a prova. Já mandei no grupo aí todo o material que a gente vai precisar para a prova, vai estar naqueles slides, né? Vocês têm que saber os conceitos, procurar algumas doutrinas, algumas informações extras, igual eu vou te falar agora, mas praticamente é o que a gente vai ter para a prova da semana que vem, serão essas três questões. Eu vou repetir, basicamente, é aquela prova que vocês deveriam ter feito e não fizeram. Parece que para vocês ficou faltando uma aula de revisão, não foi isso? E é o que a gente vai propor agora, fazer essa revisão para a prova, tá bom? Vou passar aqui os slides. Quem lembra, revisão para a prova de Teoria Geral do Estado e Ciência Política. E aqui eu estou falando como que vai ser. Serão três questões abertas, né? Primeira falando sobre o teor do plebiscito de 1993 e o seu resultado. Não sei se vocês estão entendendo. Todas as provas, deixa eu aceitar a galera aqui. Todas as provas de todas as disciplinas serão dessa forma. Deixa eu só mutar a galera. Quero mutar todo mundo. Tainá Coutinho, Pamela Steff, todo mundo. Só um minuto, viu, gente? Até eu conseguir mutar a galera. Isso. 13 pessoas na sala. Um minuto. Sara Fernandes, Wesley. Beleza. Sala cheia, tá parecendo a faculdade mesmo. Pessoal, falta. Perto da prova, a galera vem. Tá todo mundo mutado, tá? Só para eu poder falar certo. O que acontece? Todas as disciplinas serão com três questões, né? Vocês viram no dia que a gente conversou lá com vocês. Três questões abertas. Vocês vão ter uma semana para poder fazer essa prova. Vai começar na segunda-feira, às 9 horas. Já vou disponibilizar para vocês. Vai estar lá no WebGIS, tá? Para vocês. E a partir das 9 horas, vocês vão ter até sexta-feira num e-mail que o Tiago vai criar. O Tiago, coordenador do nosso curso, ele vai criar um e-mail para vocês mandarem essas questões da prova para a gente, tá? Daqui a pouco o Tiago deve passar no grupo, deve fazer alguma coisa nesse sentido, que ele tem que criar um e-mail que seja institucional, que vocês vão passar as respostas para todas as provas que vocês forem fazendo. No caso do Teoria Geral do Estado e Ciência Política, vão ser três questões diretas. O professor ele pode fazer subgrupos, perguntar A, B, C ou D, só que eu vou perguntar três questões diretas, tá bom? Vou tirar aqui o WhatsApp meu e vamos embora então. O que é que vai cair na prova? Ó, tem 3 pontos aqui, depois de 3 questões abertas, vai ser exatamente isso que vai cair. O teor do plebiscito de 1993 e seu resultado, vai ser perguntado, vai ser falado sobre o plebiscito, vocês vão ter que explicar primeiro o que é plebiscito, né? Vocês vão ter que explicar que é uma maneira de manifestação da democracia direta. Aquele trabalho que vocês fizeram, a APS, tem muito das informações naquele trabalho. Praticamente 2 questões vão ser sobre a APS do plebiscito de 93, né? E o seu resultado, o que se concluiu ao final do plebiscito? Vamos falar aqui hoje nessa aula. A segunda questão vão ser para você conceituar, dar conceitos de república, monarquia constitucional, parlamentarismo e presidencialismo, também coisas que vocês estão cansados de saber, né? Lembrando que essa primeira etapa é para revisar, para refazer tudo aquilo que a gente viu em sala de aula, por isso que não tem nenhuma novidade. E a terceira e última questão, que pode ser para vocês talvez a mais difícil, é para diferenciar revolução de golpe, né? Vocês têm que começar com uma introdução,
falando que tanto revolução quanto golpe são rompimentos na ordem democrática, é algo que você rompe o direito, você rompe a Constituição, para aí então você diferenciar. A revolução tem essas e essas, o golpe tem essas e essas e essas características, que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Um slide bem rápido aqui, só um apanhado geral. Daqui a pouco eu abro para vocês verem. Deixa eu só ver se tem mais alguém esperando. Não tem ninguém esperando. 14, tá tudo bem, então. Vamos começar. Pode me mandar no chat qualquer pergunta, tá? Primeira coisa, vocês lembram o que foi o plebiscito de 1993, né? Foi uma convocação para todo o eleitorado comparecer às urnas para que a gente possamos decidir em conjunto, numa forma de democracia direta, quais que seriam a forma de governo, se seria monarquia ou república, e o sistema de governo, se seria presidencialista ou parlamentarista. Isso aconteceu por quê, galera? A Constituição de 1988, né, de dezembro de 88, desculpa, de outubro de 88, 5 de outubro de 88, enquanto eles estavam lá naquele calor, que eles ficaram, às vezes a gente pensa assim, terminou em outubro de 88, mas vocês sabem quando que começou? Eu acho que eu já falei. Em fevereiro de 1987. Então foi mais de um ano e meio que eles ficavam discutindo, falando assim que talvez a gente deveria mudar o sistema de governo brasileiro, talvez a gente sempre foi república, desde da declaração da República, né? O primeiro presidente foi Marechal Deodoro da Fonseca. Desde essa época, o Brasil sempre foi presidencialista e republicano. Nós tínhamos uma grande aversão à monarquia, porque a monarquia significava, até então, movimentos retrógrados, né? Ninguém queria monarquia até 88, até a Constituição de 88. Na Constituição de 88, ventos da monarquia, né? Falando que a monarquia poderia ser uma benesse para o nosso país, apareceu nessas discussões, né? Igual falei, pensa bem, uma Assembleia Constituinte. Assembleia Constituinte é uma reunião de vários deputados, senadores, parlamentares, para decidir qual que vai ser a Constituição. Começou em fevereiro de 87, eles ficavam se reunindo todo dia e debatendo como que seria. Entre essas conversas, alguém falou, podíamos voltar à monarquia. E o outro falou, você está louco? E o outro falou, não, mas vamos pensar nisso. Então eles falaram o seguinte, vamos prever um plebiscito daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, lembra, ó, foi em outubro de 88. Então o que eles falaram? Daqui a 5 anos, em 93, o povo decide o que vai ser. Se a gente vai continuar sendo uma república, né, em que o chefe de Estado e o chefe de governo vai estar na mesma pessoa, daqui a pouco vamos falar sobre isso, ou se vamos continuar, ou se nós vamos tornar uma monarquia. E qual que seria a vantagem, entre aspas, da monarquia? A monarquia é o seguinte, existiria um chefe de governo, existiria um gerente para o Brasil, e esse gerente não seria o rei. O rei seria uma figura para personalizar o Estado. Ele seria o chefe de Estado, ele ia representar o Brasil internacionalmente, perante a comunidade internacional, perante os outros países. Ok? Como a gente é um sistema, como a gente ainda está numa república, não tem família real, não tem monarquia. Se não tem monarquia, quem representa o país é o presidente da república. Tá? Ele é o chefe de Estado. Ele é o que está à frente do nosso país, é o que representa o país. E é também o chefe de governo. Porque no sistema na república, né, nós temos o povo escolhendo tanto o chefe de Estado quanto o chefe de governo. E o sistema de governo, galera, que também foi nessa época, também foi se ventilado a possibilidade de a gente trocar, da gente deixar de ser um país presidencialista, da gente passar a ser um país parlamentarista. O que acontece no parlamentarismo? Não tem voto direto para presidente da República. Você não vota no seu chefe de Estado.
ok? Você não vota no seu chefe de governo, na pessoa que vai gerenciar o governo. Você vota, sim, nos parlamentares, nos deputados, nos senadores, e esses vão votar entre si para um primeiro-ministro, ok? E esse primeiro-ministro que vai governar o país, ele que vai nomear ministros, ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro da Justiça, e eles vão desenvolvendo as diretrizes básicas, os planos básicos para o país prestar os serviços públicos para a população. Entenderam? Qual que é a diferença? A diferença é, no presidencialismo você vota para presidente, existe o voto direto para presidente. No parlamentarismo não tem o voto direto para presidente. Você tem que votar nos representantes, os deputados, esses vão se reunir e eles vão votar num chefe de Estado, num primeiro-ministro, num chefe de governo, no caso, que vai gerenciar. Depois eu vou dar uma pincelada melhor, tá? Para vocês. E qual que é o resultado? O que aconteceu em 1993? Qual foi o resultado? A maioria dos eleitores votou a favor da forma republicana e do sistema presidencialista de governo. Continuou o que já era. O que vocês vão ter que responder na prova? Vocês vão ter que dar uma breve introdução, falando o que é plebiscito, né? Vocês vão ter que explicar bem o que é plebiscito, vai falar o que objetivava, qual que era o objetivo do plebiscito, o que ele queria, o que ele estava perguntando, né? Dar uma breve contextualizada, histórica. Lembrem-se de pesquisar em sites jurídicos, não pesquisar em sites abertos, não pesquisar em Wikipédia, tá? Por quê? Porque esses sites, às vezes, eles não têm um condão muito científico. Nada contra a Wikipédia, mas tentem já pegar sites jurídicos, tá bom? E colocar resultado, o que aconteceu. As bases que você tiver para sua pesquisa será ótima nesse caso. A base da pesquisa daquela primeira APS, vocês lembram? Que parece que tem 10 anos que a gente estudou. Essas bases vão ser essenciais para vocês poderem fazer essa prova agora. Essa vai ser a primeira questão de vocês. A segunda questão vai falar sobre os conceitos, né? Os conceitos que vocês têm que saber. Quais que são os conceitos? Monarquia constitucional, república, tá? Presidencialismo e parlamentarismo. Vocês vão ter que conceituar essas 4 coisas. O que é monarquia constitucional, república, presidencialismo ou parlamentarismo. Como que vocês vão falar? Primeiro, vocês vão ter que dividir em blocos essa resposta. Vocês têm que falar o seguinte: monarquia constitucional é uma forma de governo. Primeira coisa, quando você for conceituar monarquia e república, você tem que dividir em blocos. Primeiro, fala assim: monarquia é uma forma de governo na qual o rei é tão somente o chefe de Estado. Não tem o poder absoluto, porém sua permanência é vitalícia e hereditária. O que significa ser vitalício e hereditário? Quando muda-se o governo, quando muda-se o chefe de governo que vai gerenciar o país, seja ele o presidente ou o primeiro-ministro, o rei continua a identidade do povo. Essa seria a grande vantagem de quem defende a monarquia, porque continuaria a identidade de um povo perante o rei, perante o chefe de Estado. O chefe de Estado seria o representante de um povo, mas não seria o gerente do povo, entendeu? Seria a cara do Brasil. Igual a rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra ela não manda, ela não nomeia ministros. Ela é tão somente uma identidade do povo britânico. Se você fala Inglaterra, rapidamente você lembra da rainha da Inglaterra. Tá bom? E a República? A República, o povo tem todo o poder. Ele assume o poder de reivindicar, limitar e alterar o poder do Estado e escolher, e fazer a escolha, já estava errado no outro e eu não mudei, olha só. E fazer a escolha de seus representantes, seja por meio de um presidente, no presidencialismo, ou um gabinete eleito indiretamente pelo parlamentarismo. Tá bom? É isso que vocês vão ter que colocar na prova de vocês.
Eu tenho que dar um jeito de mudar esse slide, toda vez eu passo batido nisso daqui. E os sistemas de governo? Igual eu falei, na prova de vocês vai perguntar só os 4, vai só mandar você responder o que é monarquia constitucionalista, né? República, parlamentarista, presidencialista. Quem tem que saber o que é o que são vocês. Vocês que vão ter que separar em blocos. Vão colocar no parlamentarismo, o chefe de governo, o que será o gerente do país, é eleito indiretamente pelo Poder Legislativo, entre os representantes eleitos por vocês, né? As pessoas votam primeiro nos representantes eleitos e eles vão votar no chefe de governo. Isso é chamado votação indireta. Por quê? Porque você não vota diretamente no chefe de governo. Exercerá o poder de chefe de governo, mas não de chefe de Estado, que deve ser a representação do povo. No presidencialismo, o presidente é eleito pelo sufrágio universal, ou seja, pelo voto de todos, para exercer os poderes de chefe de Estado e de chefe de governo. Ele tem essa dupla função. Tá bom? Basicamente será este o conceito. O que vocês vão ter que colocar. Galera, eu espero que vocês estejam entendendo, né? Até aqui nós já falamos sobre 2 questões que vão cair. O que é o mais importante? Vocês saberem condensar todas essas informações. Eu vou salvar essa aula, né? Eu já falei quando eu estava começando a gravar e vou subir no YouTube. Assistam quantas vezes quiserem, né? Tirem as dúvidas e lembrem de responder conforme está sendo colocado aqui, tá? Se vocês fizerem isso, vocês não vão ter problema nenhum, todo mundo vai tirar nota boa. Pode ser grupo até de 4, né? 4 alunos. O grupo é 4 ou menos. Quem quiser fazer menos, tudo bem. E é uma prova para os 4, no caso. Tá bom? Vou continuar aqui. Agora nós vamos passar para a última questão, tá? A última questão que eu acho que pode ser a mais complicada, porque a gente não falou tanto sobre ela. Né? Essas 2, pelo amor de Deus, quem errar não tem nem como, né? A gente fez a APS, se vocês fizeram trabalho, corrigir trabalho em sala, dei feedback para vocês estão tranquilos. Agora a última questão, que é aqui, isso aqui é só um compilado, viu, gente? Isso daqui é o seguinte, o que é um compilado? É para vocês terem uma visão do todo, sabe? Quando vocês ouvem falar alguns conceitos, sabe quando vocês ouvem falar alguns conceitos e vocês não conseguem situar na cabeça de vocês aonde que é isso, o que é isso, o que significa cada um desses? Através desse quadro aqui, ó, vocês vão entendendo. E essa parte aqui, esse quadro não vai cair na prova, tá? Isso aqui não vai cair na prova. Isso aqui é para quê? Para vocês terem uma dimensão do o que é o quê. Porque existe forma de Estado, forma de governo e sistema de governo, dentro da teoria geral do Estado. Forma de governo, vou colocar aqui. Forma de governo, república, pode ser república, monarquia, aristocracia ou anarquia. A aristocracia e a anarquia, a gente quase não ouve falar. A aristocracia seria o governo de alguns eleitos, em vez de ser o rei que manda, é uma família real, é alguns membros da realeza, alguns aristocratas. A diferença seria essa. E a anarquia seria onde não tem governo. Também muito pouco falado, praticamente não tem exemplos. O sistema de governo, que só existe 2, presidencialismo ou parlamentarismo. Desculpa, tocou aqui o WhatsApp, aqui uma notificação. E por último, a forma de Estado. A gente chegou a falar um pouco sobre Estado unitário, federação, nós somos uma federação, né? Ou a confederação. Confederação a gente tem pouquíssimas. Eu falei dos Emirados Árabes Unidos, que é um exemplo de confederação. Federação, o exemplo bom, o próprio Brasil é uma federação e os Estados Unidos também. E o Estado unitário é quando o Estado é muito pequeno. Você tem como exemplo Portugal e o Uruguai, tá? Mas essa parte aqui de forma de Estado não vai cair na prova, é só para vocês terem uma visão de tudo, do todo. E agora sim, nós vamos para a nossa primeira da nossa questão, que é um pouco mais diferente, um pouco mais exigente. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é, quando a gente fala em golpe e revolução, a gente tem que parar com o maniqueísmo de achar que golpe é ruim
e revolução é boa. Não tem nada disso, tem nada a ver com isso, tá? O que diferencia um do outro são os elementos onde tem cada um deles. Não quer dizer que revolução é sempre boa. Revolução mata muito mais gente, ok? Revolução nem sempre é democrática, apesar de vir das massas. E o golpe, ele é sempre ruim? Não. A própria Declaração da República, né, do Marechal, foi um golpe contra o Império Português. O Império que era o Império Brasileiro, né, o pessoal já tinha sido independente, mas é uma quebra na família portuguesa que mandava no Brasil. Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. Entenderam? A proclamação da República, desculpa, é comemorada hoje, gente. Olha só que bacana. Todo mundo acha que é o início do surgimento da República no Brasil, do poder do povo, que na verdade o povo não tomou poder nenhum, mas foi um golpe de Estado, declarado pelos generais de alta patente, que a gente vai ver. Então, primeira coisa, vão cortar. Não é que o golpe é uma coisa ruim e a revolução é uma coisa boa, não tem nada a ver, tá? Ambos são uma quebra do sistema constitucional, no sistema legal de um país. Qual que é a grande diferença entre golpe e revolução? Primeiro, no golpe tem sempre a participação da elite política, das pessoas mais influentes politicamente, seja os governadores que vão dar um golpe, seja as altas patentes do Estado, igual tem aqui, ó, elite do Estado, judiciário, o comando das Forças Armadas. É um movimento que ele começa de dentro para fora. Mas dentro para fora do quê, professor? De dentro para fora do Estado. Tá? É um movimento que o Estado, o pessoal de dentro do Estado, seja um ministro. O último golpe que a gente teve foi o golpe de 64. O primeiro presidente, Castelo Branco, ele era ministro da Defesa, se eu não me engano. Não sei se é ministro da Justiça ou ministro da Defesa, tá? Do João Goulart. Ele era ministro da Defesa e deu um golpe, olha só. Ele estava dentro do governo e derrubou o presidente. Então, a diferença do golpe para o Estado é esse. Quando é um golpe, é um movimento de dentro do governo para fora, para poder tirar o presidente. É um ato realizado por órgãos do próprio Estado, quase que redundante, né, gente? Geralmente é as Forças Armadas do próprio Estado, o Poder Legislativo do próprio Estado, as unidades federativas, Estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, pessoal mais forte. Envolve menos pessoas nesse processo, portanto, é uma violência menor. Você vê, o golpe de 64 praticamente não teve resistência nenhuma. O exército foi convocado, o pessoal foi todo mundo convocado, mas não teve resistência, não teve sangue. No Brasil, até hoje, só teve os golpes, até hoje não teve revoluções. O que é revolução? Revolução é quando o povo pega em armas, né? A gente vai ver, não tem nada a ver com o Estado, é exatamente o contrário, vem de fora para dentro do Estado. Daqui a pouco a gente vai ver. Substituição de autoridades dentro de algo existente. Olha só que interessante. O Castelo Branco foi o primeiro presidente do regime militar, né? Após o golpe de 64. Ele já era uma autoridade dentro do governo. Ele era ministro da Defesa. Então, o que há é só uma substituição de um vai para o mais alto. Entendeu? Não tem uma pessoa totalmente nova, uma pessoa que saiu do zero e virou presidente. No golpe não tem isso, né? Vou colocar mais coisa aqui. Pouca participação popular, o povo praticamente não o povo em si, né, a massa, o movimento das massas praticamente não atua. Tímidas mudanças políticas e socioeconômicas. O que mudou com a Revolução de 64 no Brasil? Praticamente nada. Continuamos tendo um sistema presidencialista, o Congresso continuou funcionando por um tempo, depois fechou, né? E a observação é que dentro disso existe o chamado autogolpe, que é o que vocês têm que tomar cuidado, que é interessante vocês colocarem também na resposta de vocês. O que é o autogolpe? O autogolpe é, por exemplo, um presidente está acabando o mandato dele, mandato eleitoral que ele teve para poder representar o povo durante os seus 4 anos, que é hoje, né? Hoje são 4 anos. E ao final ele fala o seguinte: não, eu vou dar um autogolpe. Eu mesmo vou
vou continuar sendo presidente aqui. Mas isso aí é considerado golpe? Sim. Ele tentou perpetuar o poder. Ele não faz as eleições. Ele caça o TSE para não ter eleições. Entenderam? Isso é um alto golpe. Você já está na gerência de um país e você se proclama um eterno gerenciador, um protetor. Ah, isso é absurdo. Já teve. Getúlio Vargas fez isso. Tá? Getúlio Vargas foi eleito democraticamente, ele era presidente, e depois ele quis continuar, ele não quis sair. Deu um alto golpe. Interessantíssimo vocês pesquisarem sobre isso. E o que é a revolução, gente? A revolução significa uma tomada de poder, totalmente diferente. Quando vocês forem falar sobre revolução, eu queria muito que vocês pesquisassem sobre Revolução Francesa, tem canais excelentes, tem um que eu gosto, chama DGP Mundo, né? Um canal excelente sobre Revolução Francesa. Revolução Americana é uma revolução muito mais sangrenta, é uma coisa que o povo pega em armas contra os manifestantes, não tem articulação de elite política, não tem articulação de comandos das Forças Armadas, pelo menos não pelas altas patentes, né? Pelo menos não pelos generais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Tá? Revolução é um movimento popular. Vocês pesquisam a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Tá? Vocês vão achar uma coisa bem interessante. Quais são as outras características? As massas populares, né? O povo, pessoas assim, comerciantes, empresários, eles vão contra o Estado. Tem sempre uma violência, se não é uma violência física, é uma violência simbólica, é uma ameaça, é um rompimento institucional, né? É uma forma que você tenta quebrar com a ordem no Estado, você deixa de desobedecer, tem um descumprimento aqui, ó, que parte boa. Descumprimento coletivo das leis ou greves. Você simplesmente fala assim, não vou trabalhar, não vou cumprir a lei, e aí, vocês vão prender todo mundo? Imagina, uma cidade igual São Paulo, com 11 milhões de habitantes, todo mundo falar que não vai cumprir a lei, como que o pessoal vai fazer? Você vai prender 11 milhões de pessoas? Como que você vai fazer isso? E assim você vai conseguindo os seus objetivos. Busca profundas mudanças no sistema político, social e econômico. Cara, Revolução Americana e Revolução Francesa, grandes exemplos. A Revolução Francesa era uma monarquia absolutista, eles conseguiram tirar o rei e fazer uma república, e reinstalar a república. Depois de quase 2.000 anos que não tinha república, todo o século, toda a parte depois de Cristo, nunca tinha república. Foi voltar a ter com a Revolução Francesa. Olha que quebra no paradigma, que quebra da normalidade, né? A Revolução, então, ela busca umas mudanças sociais muito piores. O golpe não, entendeu o que é o golpe? O golpe é você tirar uma pessoa que está mandando se colocar outra, para impedir, por exemplo, uma maior distribuição de renda, ou para colocar interesses de uma classe dominante acima da outra, e por aí vai. Muito diferente a revolução do golpe. Movimento de fora para dentro do Estado. O Estado ele é atacado. O Estado ele é atacado pelas massas populares, pelos seus representados, pelo seu povo. O seu povo não admite mais o Estado e ele vai e acaba lutando contra esse status quo, né? E qual que é o objetivo? É exatamente criar uma sociedade nova, é mudar tudo. É um rompimento muito maior do que seria só com um mero golpe. Tá? Essa é a última questão. Eu fico no aguardo para vocês. Vou passar a palavra para cada um, quem quiser se manifestar, perguntar e a gente conversar aqui um pouco. Mas serão essas 3 perguntas, né? A primeira, vocês vão ter que responder sobre o plebiscito de 93, qual era o teor, qual era o conteúdo do plebiscito de 93 e qual foi o resultado. O segundo é vocês conceituarem, vocês darem conceitos, né? Falar o que é monarquia constitucional, república, presidencialismo e parlamentarismo. E a terceira questão é você diferenciar o que é golpe, o que é revolução. Beleza? A partir de agora, podem tirar do mudo aí quem quiser falar e pode começar. Beatriz, quer falar comigo? Brenda, Gabriela, o Gui, a Jéssica, a Juliene, Yara. Yara, conversa aí você como representante da turma. Pamela.
Aí ela... Eu achei que a matéria ficou super bem explicada e, tipo, não ficou dúvida nem nada, sabe? Então, Uhum, acho que na prova vai ser bem tranquilo. uhum. É só isso. Vão ser questões diretas, tá, gente? Só falando nesse sentido aí, vocês vão colocar o primeiro slide? Vou colocar. Quem que é? A Juliane? Juju? Juju tá merecendo, não, mas eu vou colocar para ela. Primeiro slide sobre... Aqui, ó, as 3 questões. Teor do plebiscito, de 93, o resultado. Conceito de república, monarquia constitucional. Conceito de... Ó, vão ser 4 conceitos. República, monarquia constitucional. Esse C aqui foi erro meu, viu, gente? É um ponto e vírgula. Parlamentarismo e presidencialismo. E, por último, vai ser a diferença entre revolução e golpe. Simplesmente isso. Conseguiu, Juliane, colocar? Me responde aí, tira do mudo e me conta. Se conseguiu copiar, se está tranquilo? Ai, peraí, eu tô acabando de anotar aqui, só um minutinho. Pode anotar. Enquanto isso, galera, para vocês aí que vão, né, nós vamos se ver no próximo semestre. No próximo semestre, a gente vai dar bastante continuidade, nós vamos estar com teoria da Constituição e a gente vai continuar entendendo o processo. Na próxima etapa, né, nós vamos ter o processo legislativo, que é a matéria mais importante desse semestre. E junto com essa também, né, que vocês tenham uma noção. Mas depois, no outro semestre, no segundo semestre, a gente vai agarrar em teoria geral da Constituição, vocês vão adorar a matéria. Pelo menos eu espero. Tá bom? Wiley, pronto. Pode tirar. Pronto? Galera, então Pronto, obrigada. eu vou subir esse vídeo para o YouTube, daqui a pouco ele já está acessível para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê depois da prova. Qualquer coisa, me mandem dúvidas no WhatsApp. Grande abraço, até mais para vocês, gente.